E agora vamos para o relato. Olá, Fael. Boa noite. Eu me chamo Diego e o fato que eu vou contar aqui é algo surpreendente. E por mais incrível que pareça, eu posso até dizer que é a minha história mais parece uma novela. Mas eu posso te garantir que tudo que eu vou dizer aqui é a pura realidade. Em 1997, eu cursava Direito na USP. Praticava esporte e era um rapaz bem aparentável. Certo dia, na volta para casa depois da faculdade, por um colega de sala, eu conheci uma garota chamada Mila. Era uma loira muito linda, magra e de olhos verdes. Eu fiquei encantado não só com a sua beleza, mas também com a sua inteligência. Ela cursava educação física, e como eu gostava de esportes, logo puxei assunto e começamos a ficar bem próximos. Quando isso ocorreu, eu estava bem carente, pois havia acabado de terminar o relacionamento de 2 anos, pois descobri que a minha ex me traía com um amigo. E o pior de tudo é que ela nunca assumia essa traição. E o que a entregava é que ela era muito insistente em tentar me fazer acreditar em suas mentiras. Então, mesmo gostando muito dela, eu a ignorava por orgulho e ela não saía do meu pé. Bem, quando conheci a Mila, passamos a ficar muito próximos. E toda essa aproximação me deu novas esperanças e abriu a minha cabeça para uma nova perspectiva de vida, pois o meu plano era namorar com a Mila. Começamos a ficar e eu a pedi em namoro. Ela aceitou e eu contei todo o problema que eu vinha passando com a minha ex. E também a preveni quanto à minha ex. Eu disse que a mulher era maluca, que havia me traído e agora me perseguia. Bem, Mila disse que sabe como é uma mulher que não aceita perder. E agora a minha ex faria de tudo para acabar comigo. Porém, eu havia feito a escolha certa em terminar o namoro e agora parti para outra. E que ela me apoiaria em tudo, mas que se eu a traísse, não haveria uma segunda chance. Bem, namoramos por 3 meses, e nesses 3 meses, a minha ex me perseguia de todas as formas. Ligava para a minha casa e não falava nada, e depois desligava. Aparecia nos lugares onde eu ia com a Mila e dizia que foi coincidência. E sempre me chamava para conversar sério e arrumava falsas testemunhas para provar que nunca me traiu. A Mila sempre me pedia para tomar cuidado, pois com certeza a minha ex estava aprontando alguma. Bem, foram 3 meses de namoro e ainda não havíamos tido relações sexuais. A Mila dizia que precisava me conhecer melhor, pois muitos dos homens, quando conseguem transar com a mulher, eles desaparecem. No final de 1997, eu finalmente consegui alugar um apartamento e me mudar. Já havia mobiliado todo o apartamento e agora eu tinha a liberdade de morar sozinho. Convidei a Mila para dormir comigo no próximo sábado, pois agora eu estava sozinho, e ela aceitou. Bem, eu fiquei muito feliz, pois agora eu sabia que teríamos a nossa primeira noite romântica, e tinha certeza que transaríamos loucamente. Na quinta-feira, a Mila me ligou. Ela disse que adiaria a ida no meu apartamento, pois naquele sábado ela marcou de ir à festa de aniversário da sua melhor amiga. E que se ela faltasse, seria uma grande sacanagem com a sua amiga de infância. E eu já havia preparado tudo. Comprado vinho caro, enchi a geladeira de comida, chamei uma faxineira para limpar todo o apartamento. E tudo estava programado para aquele sábado.
Enfim, na sexta-feira, eu fiquei sabendo que metade do colégio iriam na festa nesse sítio. Inclusive, muitos homens safados. O ex da Mila e outros caras que também eram afim dela estariam na festa. Bem, naquele sábado eu me senti um completo idiota, pois todos na festa se divertindo, inclusive a minha namorada, e eu em casa sozinho enchendo a cara. Resolvi ir até o supermercado comprar mais cervejas. E quando cheguei lá, eu me deparei com a minha ex. Ela logo veio puxar assunto, e como eu estava sozinho, eu acabei dando brecha, e a convidei para bebermos e conversarmos um pouco no meu apartamento. Mas deixei claro para ela que era somente como amigos, pois eu estava namorando sério com a Mila. Bem, a minha ex concordou. Ela disse que iria até a sua casa tomar um banho e chegaria no meu apartamento por volta das 10 horas da noite. E assim foi combinado. No horário estabelecido, a minha ex chegou. Ela havia trago mais bebidas na sua bolsa. Conversamos muito, me desabafei com ela e enchi a cara naquela noite. Fiquei tão bêbado que quando me dei por mim, eu já estava sem roupas na cama com a minha ex. E naquela noite aconteceu de tudo. Transamos loucamente por horas e quando acordei no dia seguinte, a minha ex já havia ido embora. Achei até melhor ela ter ido, para não confundir as coisas, pois eu já não gostava mais dela como antes. Por volta do horário do almoço, eu liguei para a casa de Mila para saber como ela estava, e ela não estava em casa. Engraçado que a voz que atendeu era muito parecido com a voz da Mila. Mas eu decidi retornar a ligação em uns 15 minutos. E quando fui retornar a ligação, o interfone do meu apartamento toca. Era a Mila. Pedi que ela subisse, e assim que ela entrou na minha casa, ela já começou a brigar comigo. Disse que eu era falso, imaturo, traidor, e realmente o que eu queria era só transar. Eu a questionei do que ela estava falando, e ela me xingando disse que eu havia ficado com a minha ex. Eu neguei tudo e disse que era mentira, que a minha ex estava se fazendo de vítima para prejudicar o nosso namoro. A Mila disse que eu era um hipócrita e que não era homem nem para admitir os meus erros. E foi aí que ela falou que a minha ex havia mostrado a ela várias fotos em que eu estava dormindo sem roupas, e inclusive fotos com ela, com a minha ex do meu lado também sem roupas. A minha ex havia feito uma armadilha para mim. Ela levou bebidas e uma câmera dentro da bolsa. E assim, quando nós transamos, eu logo dormiria sem roupa. E pelo efeito da bebida, eu não acordaria tão cedo. Daí, ela acendeu a luz e tirou várias fotos. A Mila nunca me perdoou. E eu fiquei por muito tempo desesperado atrás dela. Um dia a encontrei na danceteria e fui falar com ela. E assim que a vi, a chamei e disse que estava muito arrependido e queria voltar para ela. Ela então virou para mim e logo disse: "Ah, sim, você é o ex da minha irmã." "Irmã? Que irmã? Você nunca me disse que tinha uma irmã. E você odiava a minha ex. Por que tá chamando ela de irmã?" A Mila deu uma gargalhada que eu estranhei muito o jeito dela, porque de certa forma ela estava mais ousada e com roupas sensuais, e ela sempre foi o oposto disso. Bem, ela não respondeu a minha pergunta, desconversou e eu fiquei ali, explicando para ela o quanto eu estava arrependido. Ela não disse nada e ficou apenas escutando.
e disse que pensaria se me perdoaria ou não. Então pediu meu telefone. Eu disse que ela tinha, mas ela falou que havia perdido. E então ela disse que me ligaria mais tarde para me dar a resposta. Bem, eu fiquei muito feliz, pois a minha vontade de viver e as minhas esperanças retornaram. A Mila me ligou por volta das 19 horas. Ela disse que me perdoava e disse também que estava indo no meu apartamento. Quando ela chegou, eu a achei bem diferente. Não na aparência, mas no jeito, pois parecia que a Mila estava com outra personalidade, mais ousada, mais sexy, e ela agia como se não tivesse com raiva alguma de mim. Então, ela mesma me chamou para a cama e naquela noite transamos loucamente. E eu fiz o que nunca fiz com outra mulher. Eu dava tapas, puxava o seu cabelo e ela me arranhava, quicava, me mordia e outras loucuras que vocês ficariam abismados. A Mila era outra pessoa, totalmente diferente da Mila que conhecia há meses atrás. Continuamos com o nosso namoro e até falamos em casamento. Bem, eu não tinha tanta certeza se realmente queria me casar, pois descobri uma outra personalidade em Mila. Eu vi que ela dava muita bola para os homens e vivia rodeada de amigos. E segundo ela dizia, ela só fazia amizade com homens, pois mulheres eram falsas e que no meu lugar evitaria amizade com mulheres. Bem, eu não podia questionar. Aliás, eu já a havia traído. E que moral tinha eu para julgá-la? Estávamos com quase 8 meses de namoro. E eu a questionava porque ela não me levava um dia para conhecer a sua família. E ela sempre inventava uma desculpa. Que a sua família era muito complicada e que ela se sentia mais à vontade vindo no meu apartamento. Bem, um dia eu liguei para a sua casa. E eu acho que a empregada da casa atendeu. Então eu disse que queria falar com a Mila. E quando a Mila atendeu, ela veio brigar comigo. Disse para mim tacar a minha vida para frente porque ela já estava com outro. E que havia me avisado que traição não se perdoa. E desligou o telefone. Eu fiquei sem entender nada. E antes mesmo que eu retornasse a ligação, o meu telefone tocou. Bem, era a Mila novamente. Ela dizia que foi só uma brincadeira e já estava vindo para minha casa. Eu fiquei sem entender nada, pois mesmo ela dizendo que era brincadeira, ela parecia bem séria. Bem, esqueci o fato e fomos no shopping naquele dia. E lá, ela encontrou uma tia dela que logo a perguntou: "Oi, querida, tá dando um passeio? Mas vem cá, você é a Mila ou é a Ludmila?" Então, ela disse que era a Mila. E a tia falou que ela se parecia muito com a Ludmila. E quando a tia foi embora, eu a questionei sobre aquilo. E ela disse que o seu verdadeiro nome era Ludmila, mas ela sempre teve vergonha desse nome, pois acha muito feio. Então, a sua tia sempre te perguntava isso porque não sabia como deveria a chamar. E por isso a perguntou se ela era a Mila ou a Ludmila. Afinal, ela falava para todos que se chamava Mila. Bem, eu achei meio estranho aquilo tudo, mas acabei esquecendo. Na semana seguinte, eu fui visitar a minha mãe. Eu queria que a Mila estivesse ido comigo, mas ela disse que não podia. Então eu fui sozinho passar o fim de semana com a minha mãe. E quando eu contava as novidades para a minha mãe, eu acabei contando sobre as bizarrices da Mila, de parecer com outra pessoa. Inclusive a tia a chamar de Ludmila. Eu achei aquilo muito estranho. Bem, foi aí que a minha mãe falou: "Olha, Diego, e se essa Mila for uma usurpadora?"
Como assim, mãe? Tá maluca? O que a senhora tá falando? Minha mãe logo disse: É, meu filho, é que tem uma novela muito boa que passa no SBT que se chama A Usurpadora. A história é bem parecida com a sua, e você devia assistir para se prevenir desses golpes. Bem, eu não dei muita importância para aquele absurdo que a minha mãe falava. Mas naquele sábado que eu passei com ela, eu assisti a um capítulo dessa novela. E quando voltei para a minha casa, eu continuei assistindo a novela Usurpadora toda noite. E depois daquele dia, eu tinha quase certeza que a Mila era uma usurpadora, uma Paulina, e deveria ter alguma irmã gêmea Paola. Bem, eu passei a observá-la atentamente, pois também não deveria acusar sem provas. Um dia, eu descobri onde ela morava, e fui até a sua casa. De novo? Um dia eu descobri onde ela morava, e fui até a sua casa. E chegando lá, a fiz uma surpresa e conheci a sua família. Bem, eu vi que não havia nenhuma outra Mila em casa. E também não ia perguntar se ela tinha uma irmã na frente da família, ou achariam que eu sou um safado. Percebi a Mila muito inquieta. Então ela me chamou no canto e disse que a sua família estava sendo boazinha, porque eu estava ali. Mas assim que eu fosse embora, os seus pais fariam de tudo para terminarmos o namoro. Então, perguntei a ela uma coisa pessoal, que só a verdadeira Mila sabia. Perguntei qual era a minha cor preferida. Aliás, eu só havia dito isso para a Mila no primeiro dia que a conheci. Bem, ela disse verde. E como ela acertou, eu não tinha mais dúvidas que ela de fato era a mesma pessoa que eu me apaixonei. Só estava bastante mudada, mas era ela. E ela queria saber o porquê eu estava tão desconfiado dela. E foi aí que eu contei toda a verdade. Contei que desconfiava que ela era uma usurpadora. Ela riu muito e disse que era para mim parar de ver novelas. Então eu a beijei e pedi que ela considerasse o meu pedido de casamento. Me despedi e fui embora muito feliz por me livrar daquela paranoia. Mas a minha felicidade durou muito pouco, pois quando virei a esquina, eu vi passando em um carro uma mulher muito idêntica a Mila. Ela estava acompanhada de um homem e o carro parou em frente à casa da Mila e os dois desceram abraçados. Eu fui até lá para saber o que estava acontecendo. E daí, logo começou um barraco. Eu querendo saber quem era ela, e ela querendo saber por que eu a estava perseguindo. E foi aí que, depois de muita discussão, tudo foi esclarecido. Pois aquela ali, que estava no carro, era a verdadeira Mila. E a mulher que eu estava namorando era uma usurpadora. Era a sua irmã gêmea, que se chamava Ludmila. As duas eram idênticas. Perguntei a Mila porque ela nunca me disse que tinha uma irmã gêmea. E daí ela disse que a sua irmã era má, que sempre roubava os seus namorados por ser mais atraente e mais sensual que ela. E quando ela terminou seu primeiro namoro, seu ex disse que já que ela não queria, então ele procuraria a irmã gêmea. Afinal, ela era bem mais atraente. A Mila entrou em sua casa e voltou trazendo a irmã gêmea pelos cabelos, pois nem mesmo a verdadeira Mila sabia que a sua irmã estava se passando por ela para namorar comigo. Bem, eu me senti o próprio Carlos Eduardo da novela A Usurpadora, porém mais feio. E me decepcionei muito com a falsa Mila. Ela tentou se justificar, dizendo que não disse a verdade com medo de me perder. E realmente eu a perdoaria se não descobrisse que ela era uma sem caráter.
e que não foi a primeira vez que ela usurpou o lugar da irmã. E também, além de mim, ela tinha outro namorado. Bem, eu passei a odiar a Ludmilla. E o pior foi que depois disso tudo, o amor que eu tinha pela verdadeira Mila havia voltado. Pois agora eu sabia que de fato eu nunca tinha ficado com ela. E isso foi apenas um amor impossível, pois ela se casou e se tornou mãe de 2 filhos. E por ironia do destino, ela colocou o nome do menino de Carlos, mas todos da família o chamavam de Carlinhos. Bem, entendedores entenderão. Eu me casei mais tarde e me divorciei 4 anos depois, pois nunca consegui amar outra mulher além de Mila. Boa noite. O relato de hoje é um tema um pouco peculiar. Seu Jorge Aventureiro adorava brincar com o dragão. Então, vamos ver aqui do que se trata este relato. Eu acho que a luz de fundo aqui está atrapalhando um pouco, galera. Então, vou desligar ela aqui. Então, vamos lá. Boa tarde, Fael. Eu não vou me identificar neste relato, devido ao meu trabalho de detetive particular. Mas posso falar que sou uma mulher de 33 anos e tenho uma equipe com mais de 3 pessoas. A nossa especialidade é descobrir traições, infidelidades, roubos e babás que maltratam crianças ou roubam de seus patrões. Geralmente a nossa equipe é contratada por pessoas ricas, madames e magnatas, que desconfiam da infidelidade do parceiro ou parceira, que geralmente são décadas mais novos que os seus cônjuges. Nesse trabalho eu já vi de tudo. Marido trai a esposa com a enteada, marido trai a esposa com o sogro e até mesmo com o cunhado. Os casos mais comuns são maridos que mantêm um caso com babás, empregadas ou cunhadas. Bem, mulher sempre tem um 6º sentido para isso. E é aí que nós entramos. E sempre quando há uma desconfiança da parte do cônjuge, é 99% de certeza que o seu parceiro ou parceira está sendo infiel. Casos mais comuns de traição ocorrem quando o parceiro é possessivo ou quando o casamento é por interesses financeiros. Quando a mulher ou o homem se torna possessivo, ela ou ele abre uma brecha e um motivo para que o cônjuge seja infiel. Contarei aqui um caso recente que eu e a minha equipe investigamos e os resultados não foram nada positivos. Como o caso é recente, fica mais fácil de lembrar dos detalhes. O seu Jorge, ele disse à sua mulher que havia feito novos amigos. A justificativa dele era de que todos iam juntos à academia, porque todos queriam entrar em forma. Mas depois de meses indo na academia, o corpo dele não mudou nada. Então, a mulher entrou em contato conosco e nós passamos a monitorá-lo. Mas era muito difícil segui-lo. Ele estava sempre suspeitando de algo. Pegava caminhos alternativos, fazia curvas abruptas e assim por diante. Parecia que o miserável sabia que tinha algo errado. Entretanto, percebemos uma coisa. A vizinha sempre saía de casa na mesma hora que o sujeito. E quando perguntamos à cliente se ela já havia notado algum tipo de clima entre eles, ela disse que sim. Então, decidimos seguir a mulher em vez do homem. Ela também dirigia de forma evasiva, mas nós fomos preparados. Com 3 detetives ao mesmo tempo. E depois de perdê-la por um breve momento, encontramos o carro dela em uma área industrial, atrás de um portão em um prédio que estava fechado à noite.
Momentos mais tarde, o carro do sujeito chegou ao mesmo estacionamento. Eu peguei a cliente no meu carro e fomos até o local. Bem, nós nunca trazemos clientes conosco. Aquela foi a primeira e a última vez, porque ela provavelmente aparecia de uma forma ou de outra quando ouvisse onde eles estavam. E levá-la no meu carro fez com que a situação fosse mais segura para todos. Quando estávamos nos aproximando, ela literalmente pulou do meu carro e foi até o carro do marido. Ela abriu a porta traseira e o viu com a calça abaixada, transando loucamente com a mulher nua. A nossa cliente estava pulando, gritando e tentando bater na vizinha, mas o marido estava entre as duas. Ele bloqueou o caminho para que a vizinha pudesse chegar ao seu carro e ir embora dali. E nós movemos o nosso para que ela pudesse ir embora em segurança. Bem, o casal continuou junto. Acho que eles tentaram fazer as coisas funcionarem. Bem, e ele parou de sair com a vizinha. Meses depois, ela entrou em contato novamente e queria que nós grampeássemos o telefone dele, para saber se ele e a vizinha ainda conversavam, mas não aceitamos o serviço. Parece que o seu Jorge se tornou um santo. E meses depois, o casal havia acabado de ter um bebê. Bem, um certo dia, o bebê estava chorando muito, e a desculpa do homem era de que ele precisava clarear a mente. A princípio, a nossa cliente não pensou muito sobre isso, mas depois de um tempo, ela começou a falar: "O que você está fazendo? Você precisa me ajudar." E ele disse que simplesmente precisava sair. E foi aí que ela nos contratou novamente. Normalmente, demoramos alguns dias para descobrir o que está acontecendo. Mas na primeira vez em que o seguimos, fomos até uma movimentada universidade em São Paulo e o sujeito buscou um jovem universitário. O seu Jorge tinha por volta de 35 anos. E o universitário provavelmente tinha entre 18 e 22 anos. Bem, estranhamos aquela cena e mesmo assim o seguimos. Eles foram jantar em um restaurante onde ficaram conversando por muito tempo. E o seu Jorge até deu para ele uma quantia em dinheiro. Depois do jantar, eles foram para o carro e seguiram para um motel vagabundo. Bem, não seguimos adiante para saber se o seu Jorge era passivo ou ativo. E também eu não sei se ele e a esposa continuaram juntos. Ela ficou perturbada quando eu contei o que estava acontecendo. Chorou muito ao telefone e perguntou o que ela deveria fazer. Bem, nós não podemos oferecer conselhos matrimoniais. Fornecemos as evidências e nunca mais ouvimos falar dela. Se fosse como amigo, o meu conselho é não perdoar a primeira traição, porque quem trai uma vez vai trair duas. É muito comum sermos contratados pelos mesmos clientes 2, 3 e até 4 vezes. E muitas das vezes, o infiel da relação simula estar revoltado pelo cônjuge nos contratar para comprovar sua infidelidade. Bem, é muito triste dar esse tipo de notícia para o cliente, que o cônjuge está sendo infiel, mas a verdade é sempre o melhor remédio. Bem, este é o caso que eu queria compartilhar com o canal. E a propósito, Fael, eu gostei muito do novo quadro. O meu relato é bem curto, mas assim que tiver tempo, eu trarei outro caso para o canal. Desejo tudo de bom para o canal e que todos vocês tenham uma boa noite. Bem galera, este foi o relato de hoje e lembrando mais uma vez, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal ainda quem não é inscrito, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e boa noite.
E agora, vamos para o relato. Boa noite a todos do canal. O meu nome é Carla. E a história que eu vou contar hoje para vocês é totalmente verídica. Conheci o meu ex-marido, que chamarei aqui de Ricardo, quando eu tinha apenas 16 anos. Eu cursava o 2º ano do ensino médio e o Ricardo, com 19 anos, já estava no 3º ano. Quando nos conhecemos no colégio, eu percebi que o Ricardo era um rapaz muito machista. Ele andava com os amigos de escola, sempre zoando um garoto afeminado que tinha no colégio. Bom, nos conhecemos e começamos a ficar. E o Ricardo continuava zombando daquele garoto, que claro, apesar de ser muito mais novo do que o Ricardo, ele ainda tinha uma aparência frágil. E eu sempre falava para o Ricardo que isso não era da conta dele, que ele deixasse o garoto em paz, deixasse ele ser feliz. Pois afinal, cada um pode ser aquilo que quiser. E na minha concepção como mulher, eu penso o seguinte: se não é crime, não é errado. Na época deste fato, eu morava em uma cidadezinha no interior de Goiás. E cidades do interior, as pessoas têm a mente fechada. Ainda mais que era final da década de 90. Eu posso até dizer que as pessoas dali eram burras, pois se preocupavam mais com a vida alheia do que com a própria vida. Bem, eu e Ricardo logo começamos um namoro. E no início, ele sempre me tratou como uma princesa. Era sempre romântico, porém, ele não era diferente dos outros homens daquela cidade. Pois uma coisa que eu odiava no Ricardo era o seu machismo. Porque para ele, era errado eu ter o desejo de fazer faculdade. Pois de todas as formas ele tentava me convencer que lugar de mulher era em casa, cuidando da casa, dos filhos e o marido que tinha que trabalhar para sustentar a casa. Bem, eu falava que isso era opcional, pois a mulher é livre para fazer o que bem quiser, mas o Ricardo não entendia. Então eu achava que era só uma fase e deixava pra lá, acreditando que um dia ele entenderia. Grande engano, pois daí ele só foi piorando. E mesmo depois de terminarmos o colegial, pois o Ricardo ainda tinha uns amigos que estudavam na escola onde nos formamos. E depois eu descobri que ele e aquele grupinho eram uma gangue. Eles passaram a perseguir os garotos afeminados da escola e muitas das vezes até davam uma surra naqueles garotos, que mal algum fizeram ao Ricardo e seus amigos. Pena que eu descobri isso tarde demais, pois quando descobri eu já estava casada com o Ricardo. E como meu pai o apoiava em tudo, pois de fato o Ricardo era muito trabalhador e cumpria com as suas obrigações de marido, então eu não podia questioná-lo. E se eu me separasse, eu não tinha para onde ir, pois o meu pai apoiava as atitudes machistas do Ricardo. E o meu pai também dizia que agora que eu estava casada, o meu dever era ter filhos e tacar a minha vida pra frente. Pois se eu me separasse do bom marido que era o Ricardo, o meu pai não me aceitaria de volta em casa. Então, eu não tinha escolha. Ou era o Ricardo, ou era a rua. Bem, o tempo foi passando e o Ricardo estava tão machista que eu cheguei ao ponto de ter nojo dele. Ele dizia que viado tinha que morrer e que se um dia um viado desse em cima dele, ele o matava. E que o homem tinha que ser macho. O Ricardo era tão hipócrita que para ele era normal duas mulheres se pegando. Na verdade, para ele era até prazeroso e algo que ele admirava muito em ver.
pois 2 mulheres transando entre si era o máximo para ele. Mas se fossem 2 homens, aí não. Aí já era errado e eles tinham que morrer. Bem, depois que me engravidei do Ricardo, ele ficou ainda pior. E quando eu pensei que não tinha como piorar, piorou. Ele passou a frequentar uma igreja pentecostal e logo virou diácono da igreja. E foi aí que tudo piorou de vez. Eu era mantida uma prisioneira, pois a minha vida era só casa e igreja. Pois para o Ricardo, a minha obrigação era com a casa. Era lavar, passar e cozinhar. E depois com as coisas de Deus. Orar, estudar a Bíblia e saber do lugar da mulher em relação ao homem. E que ela tem que obedecer o homem em tudo. Bem, na igreja, o Ricardo encontrou o pastor que chamarei aqui de Rogério. O pastor tinha os mesmos pensamentos machistas, pois para o pastor, todo aquele que tem desejo por pessoas do mesmo sexo estão endemoniados, pois não podia ser outra coisa. Homossexualismo era coisa do diabo. Bem, eu vivia envergonhada e incrédula, e cheguei até mesmo a pensar que talvez eu fosse a errada, por não ver nada demais em homossexuais. Certo dia, o Ricardo estava passando de moto em frente a um motel de estrada. Estava ele e um amigo. E em frente a um motel, havia um rapaz que ficou olhando para o Ricardo e seu amigo. E assim, deu um sorriso para eles. Daí, os dois pararam a moto e bateram muito no rapaz, e o ofendendo por xingamentos que eu sou incapaz de pronunciar aqui. Eu fiquei sabendo disso porque logo após o ocorrido, o Ricardo chegou em casa e ele me contou tudo com muita satisfação. Disse ele que foi a sensação mais prazerosa da vida dele, que foi bater em um viado. Eu, horrorizada, ouvindo aquilo, perguntei onde estava Deus no coração dele, pois alguém que se diz cristão jamais poderia fazer isso com um semelhante. E foi aí que eu vi a expressão do Ricardo mudar. Ele começou a gritar e a falar que aquela aberração não era semelhante a ele, e que Deus não tão pouco aprova a relação de pessoas do mesmo sexo, e que naquele tempo, no tempo de Moisés, quando 2 pessoas do mesmo sexo tinham relações sexuais, os 2 tinham que serem apedrejados, e que ele só não matou aquele viado que mexeu com ele por medo de ser preso. Bem, em 2007 eu dei à luz a um casal de gêmeos. O Ricardo colocou o nome do menino de Pedro, porque segundo ele, o nome que eu queria colocar, que era Enzo, era nome de criança fresca. E quanto à menina, eu dei o nome de Maria Clara. Bem, o tempo foi passando e logo chegou 2013, a era do WhatsApp. Ricardo não largava o celular e passou a trabalhar com vendas no Mercado Livre. Então, agora era ele que não saía de casa. E como eu fazia autoescola, eu não sei por qual milagre ele permitiu que eu fizesse, eu deixava as crianças com a minha mãe e ela os levava para a escolinha. E no final das aulas eu passava lá para buscá-las. Ricardo estava muito mudado. Parecia que agora ele não queria mais me ver em casa. Pedia para que eu ficasse na igreja, ajudando a arrumar as coisas por lá. E quando não tinha nada o que fazer por lá, ele pedia que eu fosse visitar a minha mãe. Pois nessa época, como meu pai já havia falecido, a minha mãe deveria estar se sentindo muito sozinha. O engraçado é que ele nunca se preocupou com isso antes. Bem, o Ricardo comprou um celular para mim. Dizia ele
que era para estar sempre se comunicando comigo quando eu não estivesse em casa. Mas eu sabia que era para que eu não mexesse no celular dele. Bem, eu não era tão leiga para mexer em celular, pois antes de ter o meu próprio celular, eu mexia no dele. E assim que ganhei o meu próprio celular, ele logo colocou a conta de e-mail dele no meu celular, pois é obrigatório. E como eu não lembrava a senha do meu e-mail, ele teve que colocar o dele. E esse foi o seu pior erro. O tempo passou e eu tirei a minha carteira de habilitação. E certo dia, eu precisei acompanhar minha mãe até Goiânia para ela fazer uma cirurgia nos olhos. E após a cirurgia, eu ainda ficaria cerca de 3 dias com ela, até ela se recuperar. Bem, eu deixei os gêmeos com a minha irmã e lá fui eu. Fiz uma pequena mala, me despedi do Ricardo que estava trabalhando em frente ao notebook e fui até o ponto de ônibus, pegar o circular até a casa da minha mãe. E de lá eu chamaria um táxi que nos levaria até a rodoviária. Cheguei no ponto e o ônibus havia acabado de passar. E o próximo só viria em 20 minutos. Então eu fiquei ali sentada mexendo no celular. Entrei na galeria para ver as fotos dos meus bebês para matar a saudade. E foi aí que ali na galeria eu vi que havia uma pasta oculta com o nome Arquivos do Google Drive. Aquela era a pasta de armazenamento do e-mail do meu marido. E todas as fotos que ele tirava no celular dele iam diretamente para o armazenamento do seu e-mail, que também estava no meu celular. Porém, ele jamais imaginaria uma coisa dessa, pois para ele aquilo só ficaria em seu celular. E se ele apagasse, não haveria como recuperar. Bem, neste momento me veio um frio na espinha, pois eu sabia que ali tinha coisa. E quando entrei na galeria de fotos armazenadas no e-mail pelo meu celular, e o que vi me deixou chocada. Havia várias fotos do meu marido pelado, fotos íntimas, nudes e muito mais que eu nem vou falar aqui. E tinha até mesmo foto da sua bunda, mostrando o buraco e tudo. E neste momento, o meu sangue ferveu, pois eu tinha certeza que o meu marido estava me traindo com outra. Afinal, existem mulheres que gostam de um fio terra. E machista como meu marido é, com certeza ele estava com outra. E por isso que ele não saía mais de casa. E sempre arrumava um lugar para que eu fosse, para assim eu deixá-lo sozinho. Dali mesmo do ponto de ônibus, eu voltei para casa, para perguntar ao Ricardo o que significava aquelas fotos. Assim que cheguei, eu percebi que a casa toda estava fechada, com as janelas e as portas fechadas. E aqui no interior de Goiás faz muito calor, então não fazia sentido ele estar com a casa toda trancada durante o dia. Entrei devagar, estava tudo um silêncio. Até que, me aproximando do nosso quarto, eu começo a ouvir a cama se arrastar. Gemidos, barulhos de algo batendo, plof plof, sussurros e a cama quicar. Entrei bruscamente no quarto e o que eu achava que não tinha como piorar, tinha. O Ricardo estava na cama com outro homem, um amigo dele do colegial. E o pior, ali na relação íntima, o Ricardo fazia o papel da mulher. O homem o penetrava e ele gemia. Eu dei um grito abafando com a mão. E assim que ele me viu, ele ficou branco. Começou a gaguejar e eu ali imóvel, também sem saber o que falar, não falei nada. Saí de casa, voltei para o ponto de ônibus e segui para Goiânia com a minha mãe.
e não falei nada para não preocupar ela. Dias depois, quando voltei para casa, o Ricardo já não estava mais lá. Ele havia pego as suas coisas e foi embora para outra cidade. Tempos depois, eu descobri que ele falou para todo mundo que foi embora porque eu fui a sem vergonha que estava o traindo. Eu pensei até em contar toda a verdade, mas ninguém acreditaria. Além do mais, o Ricardo tinha fama de machão na cidade. Hoje, em 2021, eu moro no mesmo lugar com os nossos filhos. Ambos têm 14 anos. O Pedro sempre teve um jeitinho afeminado. Até que mês passado, ele confessou para mim que nunca gostou de meninas, e sim de garotos. Mas diferente do seu pai, eu nunca o julguei por isso. E sempre digo para ele: seja feliz, meu filho. O mais importante é você ser honesto, ter dignidade e não passar por cima de ninguém. No começo de 2021, eu descobri que o Ricardo se assumiu com um rapaz, 20 anos mais novo que ele. O rapaz tem 23 e o Ricardo 43. E os dois moram juntos como um casal. Bem, eu não desejo o mal do Ricardo. Ao contrário, eu desejo que ele seja feliz. E espero que com essa lição que a vida lhe deu, ele aprenda a amar o próximo e a respeitar a opção sexual dos outros. Boa noite. Bem, pessoal, esse é o relato de hoje. Eu peço que vocês deixem o seu like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. E boa noite. Olá, Fael, bom dia. Eu me chamo Cibele. E pelo título do relato, eu sei que todos pensam que eu sou uma vagabunda. Mas basta escutar a minha história e todos ficarão surpreendidos. Bem, eu me chamo Cibele. Atualmente eu tenho 64 anos e eu começarei a história desde o início, para vocês entenderem que o conceito é mais de liberação. Eu já havia me aposentado e estava com os filhos criados quando descobri várias traições do meu marido. E apesar da vida confortável, a decisão foi tomada, que foi pedir o divórcio, mudar de cidade e me redescobrir. Essa minha nova fase deu origem ao sexo somente por prazer, sem a preocupação de envolvimento amoroso. Excluí a expressão velha demais para isso da minha cabeça e também resgatei a minha autoestima, que estava destruída. Bem, 5 anos antes da separação, eu recebi a ligação de uma moça falando que era namorada do meu marido. Eu tinha uma vida perfeita, de madame mesmo, e os meus filhos eram criados, todos fazendo faculdade. Eu pensei até que fosse coisa do meu cunhado, pois ele costumava se meter nesses rolos com mulheres. Perguntei se ela não estava enganada, mas ela confirmou que se tratava dele mesmo. Eu fui questionar e ele jurou que era mentira. Mas a partir daí começou a bater uma insegurança e uma tremenda desconfiança. E até mesmo eu chegava a cheirar suas camisas. Bem, demorou quase 8 meses para ele assumir a traição. Porém, veio com aquela conversa que eu era a mulher de sua vida. Na verdade, eu morria de medo de confirmar a minha suspeita, pois ninguém casa para se separar. E realmente eu não queria. Ainda mais na minha idade. Eu estava com 56 anos. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a aliança, mas continuei casada. Porém, era uma neurose. Um dia estava bom e no outro uma droga. E tinha noite que eu não sabia se ele voltaria para casa. Transformei aquilo no ponto central de tudo, como se não houvesse casamento. E também como se não acontecesse mais nada na minha vida. É engraçado, pois quando descobri a traição, eu fiquei com vergonha e com medo de ser a culpada por ter provocado essa situação.
pois nós mulheres pegamos essa mania de ter a culpa de tudo de mal que acontece na relação. Anos depois, eu fui visitar um filho que morava fora e passei 40 dias longe. Quando voltei, o meu marido estava um amor, querendo me agradar em tudo, muito bonzinho. Bem, aquilo parecia culpa, e realmente era. Eu descobri que ele teve vários casos enquanto eu não estava ali. Continuava com a moça do telefonema. E também surgiram outras mulheres nas viagens que eu fazia a trabalho. Bem, eu disse que bastava para mim. Disse aos meus filhos o que estava acontecendo e anunciei que dessa vez seria a separação. Eles me apoiaram, mas perguntando sempre se eu tinha certeza daquilo. Ao mesmo tempo em que eu queria, aquilo me doía muito. A humilhação de ser traída, ainda mais em uma cidade do interior, onde todo mundo se conhece. Bem, eu pensei, não vou ter mais lugar aqui. Eu fui atrás de uma advogada, catei a minha parte dos bens e em 15 dias eu estava em São Paulo. Vendi o apartamento que tinha em Jundiaí e comprei um outro em São Paulo. E assim eu fui chorar no anonimato. O bom da mudança é que podia ir ao mercado e ninguém me perguntar: cadê ele? Ou escutar: ah, vocês se separaram? Pois todo mundo já sabia. Mas só depois que me separei que vinham me contar que tinha visto ele no avião com uma moça, encontrando com ele jantando em Campinas com outra moça. E essas situações me deixavam cada vez mais brava. Bem, quem não me contou antes não deveria me contar depois. Em São Paulo, eu arranjei um trabalho de meio período. Não era uma coisa que resolveria a minha vida financeira, mas me manteria ocupada. E mal ou bem, isso me forçava a sair, me arrumar e a conhecer pessoas. Na verdade, eu queria ficar dentro do meu apartamento de pijama. Pensava que minha vida estava acabada. E os meus filhos, cada um morando na sua casa, cada um com a sua vida, e não seria justo eu impor a minha dor a eles. Eu estava tão chata que nem mesmo eu me aguentava. Eu pensei, vou arrumar um namorado. Há 7 anos atrás, nem havia esses aplicativos tipo o Tinder. Então eu me inscrevi em um site de relacionamentos que ouvi falar na sala de bate-papo do UOL. E pensei, estou sozinha e não devo nada para ninguém. Só que nunca achei que fosse realmente acontecer. Pensei que não precisava de uma companhia para mudar a minha vida. Então, eu deixei claro no meu perfil que eu queria um amigante. É uma mistura de amigo com ficante. Mas o que eu não queria era mudar a minha situação atual. Bem, choveu de macho em cima de mim, pois todo homem sabe que a mulherada quer casar ou no mínimo um compromisso sério. Percebi então que eu não tinha autoestima. Antes, era uma sensação de inutilidade que doía. Bem, eu fui saindo com um cara, e depois outro cara, e de uma hora para outra eu percebi que estava sendo elogiada. Bem, como aqueles homens não iriam me ver nunca mais, eles não precisariam falar isso para me agradar. Então comecei a perceber que a minha vida poderia ter mais adrenalina do que aquela que eu vivia até então. Primeiro encontro, eu fiquei apavorada. Acabava marcando em um café, e sempre em lugares públicos, e falava: eu estou de blusa verde, mas colocava um casacão por cima, pois se notasse que ele me agradava, eu tirava o casaco. Bem, o primeiro que saí era bem mais novo, ele tinha uns 40 anos. Começamos a nos falar o dia inteiro até que aconteceu. Mas até acontecer foi um Deus me livre.
E para tirar a roupa na frente daquele cara que era mais novo que eu, e era muito bonito, eu pensava que ele iria perceber que eu tinha estria, e então veria a minha celulite. Mas quando aconteceu e transamos loucamente, eu achei aquilo o máximo. E a partir daí eu não me sentia mais temerosa com a vida, pois o que viesse para mim já era lucro, e isso fez com que eu me enxergasse como uma mulher corajosa, destemida, que tinha coragem de aprender. Bem, eu fiz tudo isso sem ninguém saber. Porém, eu tinha um código de segurança. Quando saía, deixava na mesa da minha sala o telefone do cara anotado, pois se eu morresse ou acontecesse alguma coisa comigo, aquilo seria uma pista. Bem, eu adoro seriados policiais, como CSI e Investigação Discovery. Bem, este era o meu código. Afinal, eu iria contar para quem se as minhas amigas resolveram ignorar a minha amizade depois da separação. E eu não era convidada nem mais mesmo para um chá de bebê. Aqui em São Paulo, eu aprendi a sair sozinha. Voltei para a ópera, para a música clássica e até mesmo jantava sozinha. Sentava em um boteco e bebia um chopp, 2, 3, e as pessoas estranhavam. Eu ainda chorava quando fui orientada pela terapeuta a escrever todos os bons momentos da minha vida. Eu fiz isso. Porém, tudo na terceira pessoa. O meu filho, que é escritor, ele me ligou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que estava escrevendo uns contos eróticos. E como ele morava na Turquia, ele pediu que eu enviasse para ele. Bem, ele sacou na hora e me perguntou com quantos eu já havia saído. Na época, com uns 15. E daí ele me falou: manda tudo, coloca na primeira pessoa e vamos escrever um livro. Então eu falei para ele que as minhas experiências sexuais somaram o número dos anos que eu fiquei casada. E foi aí que o meu filho falou: 32. Bem, eu nunca escondi nada. Deixei que ele escrevesse o livro porque o corpo é meu. E posso dizer que foi uma experiência excelente com cada um dos 32 machos. E se eu pudesse, eu faria tudo isso de novo. Boa noite. Bem, esse aí foi o relato de hoje, galera. É um relato bem interessante, né? A mulher que ela pegou aqui 32 caras, mas ela não dá muito detalhes. Até porque se ela fosse dar detalhes de cada um, né? Isso aqui ia virar mais um conto erótico. E eu tenho certeza que não é isso que vocês querem. Contos eróticos. Então, se você ainda não deixou o like, deixa um like aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E hoje, às 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui no Elite Oculta. Então não percam. Boa noite.